Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um ano dessa jornada chamada Circuito de Debates. Estaremos aqui durante todo esse ano, prontos para compartilhar com vocês um pouco da experiência que a neurogastroenterologia brasileira vem adquirindo ao longo desses últimos anos. Assim, alicerçados por grandes mestres que realmente nos norteiam para essa nova jornada, enriquecendo cada polo brasileiro com essa generosidade. O NAFAD vem conectando, unindo todos vocês e transmitindo um pouco do que a gente pincela, do que há de mais moderno dentro da literatura, bem como um pouco da vivência, da experiência de mestres, de amigos, de experts espalhados por todo o Brasil. E vocês vão fazer parte de tudo isso conosco. Então, sejam bem-vindos a mais um ano, a mais uma bela jornada de conhecimento. A gente convida todos vocês para poder fazer parte das nossas redes sociais. Lá estaremos sempre informando detalhes, pílulas do que a gente chama de neurogastro. Também vamos levar para vocês o nosso canal do YouTube. Lá vocês vão poder realmente vivenciar toda essa linha de desenvolvimento que a gente tem, tanto do Motility On, quanto do circuito de debates e do olhar 360 graus. Para hoje, nós temos uma missão muito grande. Uma missão assim que é realmente algo ímpar para todos nós, porque sempre quando a gente depara atualmente com um pensamento, quando a intolerância alimentar não está diante do nosso olhar, como pensar? Como a gente poder compreender a interposição do eixo cérebro-intestino nas afecções do aparelho digestivo, nas doenças funcionais? Como entender que a intolerância alimentar pode catalisar sintomas, pode exacerbar processos e, principalmente, pode vivenciar ao longo de outras patologias? Mas como poder melhorar a vida do paciente? Essa é a nossa missão. Para tanto, estaremos aqui hoje. Estou representando o grande mestre Galvão, que está em Montreal. Ele está lançando parte daquilo que a gente tem feito lá no SEIGES. Um abraço, mestre. E estou aqui cerimoniando e recebendo a grande, assim, a nossa grande amiga, como ela gosta de falar, amiga do NAFAD, amiga da Neurogastro, amiga da gastroenterologia brasileira, a professora Maria do Carmo. Então, ela, que é assim, já foi a nossa presidente da FBG, mas carrega a missão de compartilhar e realmente de nos unir pelo Brasil. Também vou fazer uma breve apresentação. Estaremos aqui hoje o querido Fernando Fornari, lá do Rio Grande do Sul, que prontamente sempre responde ao nosso chamado para realmente compartilhar a sua experiência, que é incrível. A Fátima Sobral, essa nossa instrutora do NAFAD, lá de Niterói, que traz para toda essa grande Rio de Janeiro, toda a sua experiência no seu laboratório de fisiologia. O Maurício Bravin, também é discípulo da professora Maria do Carmo, estará junto aqui conosco. E a Carlinha, como sempre, comandando, interagindo com todos vocês. Compartilhem suas experiências no chat, que a Carlinha vai lá, fisga. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de dar as boas-vindas, professora. Seja mais uma vez muito, muito bem-vinda em nome nosso do NAFAD, em nome da APSEM, essa apoiadora científica desse grande projeto. Muito obrigado, Departamento Científico da APSEM, a Láser Biomédica, que faz toda essa tecnologia diagnóstica, e todo esse grupo que vive por trás. Assim, a gente tem que homenagear também, hoje, só para o primeiro dia do ano, nós temos, professora, três grandes equipes que trabalham juntos conosco. Aqui nós estamos com a Ponto Comunicação, que interconecta todo o Brasil, temos a Start e a Zenote. Então, assim, são três empresas que realmente fazem com que o NAFAD realmente funcione. Então, a gente tem que valorizar e privilegiar que passou a pandemia, eles todos do nosso lado, e hoje para todos darem as boas-vindas. O ano tem que começar contigo, minha professora. Seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com você. Parabéns a todo o grupo do NAFAD, todos que, né, criaram esse grupo espetacular de ensino continuado, de estímulo à pesquisa por todo o Brasil. Então, parabéns a todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade de novo de estar aqui. E a APSE, né, por esse projeto, por a LACER também, por
patrocinar esse grande projeto de vocês, que está tão, né, a passos largos aí, compartilhando conhecimento com todos os nossos gastrologistas e endoscopistas brasileiros. Então, é um prazer, nós vamos tentar fazer aqui um caso, é, um caso clínico junto com toda a nossa, peraí, compartilhar aqui o olhar para o diagnóstico. Aí, vamos fazer um caso clínico, discutir com vocês, Fábio, e a gente vai fazendo essa interação. Um abraço a todos que estão conosco no Brasil inteiro, e especialmente Sandra, Maurício, Carla, Fernando, Fábio. Vamos fazer essa dobradinha aí. Quando o diagnóstico não está diante do nosso olhar, o que fazer? Então, aqui, meus conflitos de interesse. é, Vamos começar, então, como eu disse, com um caso clínico para ilustrar, para a gente poder, então, chegar aí, caminhar junto com o raciocínio diagnóstico de todos vocês. O caso vai ser bastante resumido aqui, para a gente poder entender aí essa trajetória que nós fizemos do diagnóstico dessa paciente feminina de 41 anos, casada, aqui de Belo Horizonte, arquiteta, e que queixou há vários anos que tem o intestino preso, ou seja, uma constipação intestinal, com evacuações a cada 3, 4 dias, as fezes endurecidas, o esforço evacuatório, fezes do tipo 2, 3, na escala de Bristol, sempre uma sensação de evacuação incompleta, de esforço evacuatório, sem dor abdominal. Ela queixa também de uma flatulência excessiva e distensão abdominal, que se agravam especialmente no final do dia, e é um sintoma que a incomoda muito a todos os nossos pacientes, especialmente talvez as mulheres, a gente sabe disso, e ela realizou inúmeras consultas. Esse quadro, como eu disse, começou há mais de 20 anos, quando ela tinha em torno de 20 anos, e nesses anos ela teve o diagnóstico de constipação intestinal crônica. Em 2022, ela realizou vários exames depois da pandemia, ou no finalzinho da pandemia, ela procurou um novo colega que solicitou vários exames, a colonoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, incluindo provas tiroidianas, glicemia, hemograma, proteína C reativa, todos os exames laboratoriais, exames de fezes também, e foram todos normais. Ela vem usando regularmente o polietileno glicol e simeticona, varia muito a dosagem desses medicamentos de acordo com os sintomas, e além desses medicamentos, do PEG e da simeticona, ela usa apenas um anticoncepcional oral há 12 anos, após um único parto, que foi um parto cesariano. Ela não usa outros medicamentos e não tem feito atividade física nesse momento. Então, resumindo bem, uma paciente que há mais de 20 anos apresenta constipação intestinal, distensão abdominal, o diagnóstico é de constipação intestinal funcional, onde já realizou vários exames que foram normais, vem usando um osmótico e um medicamento para gases e sem encontrar uma melhora satisfatória. Com esse quadro, com esse caso clínico, a gente pergunta, então, se você concorda com o diagnóstico de constipação intestinal funcional ou constipação intestinal idiopática crônica. Fábio? Maravilha. A gente vai estar com a votação, professora, tá? A Hum. gente vai estar interagindo. Daqui a pouco eu passo para vocês. Fernando, comece a trazer um pouco da tua experiência. Eu sei que você ama pacientes funcionais, você tem realmente sempre transpira para a gente quando você vê um caso desse. O que você acha numa paciente como essa de 20 anos? Sim. Bom, boa noite a todos. Um prazer aqui estar participando do NAFAD. Vou ser bem objetivo. Hoje, na prática da gastroenterologia, esse é um caso clínico muito comum, extremamente, especialmente pela queixa da distensão abdominal em mulher e que piora ao longo do dia. Nós sabemos, pela apresentação do caso, que uma colonoscopia já descartou uma lesão de cólon, né?
Então, a questão da constipação funcional, que depois vai ser apresentado a sua classificação de acordo com o Roma, né? Aqui faltou a dor abdominal para classificar como síndrome do intestino irritável com predomínio de constipação. Se bem que os pacientes que têm distensão abdominal, geralmente por uma intolerância alimentar, dependendo do dia, eles acabam atingindo um nível de distensão e que eles passam do desconforto para a dor. Tem pacientes que procuram até pronto-socorro por isso. Então, assim, num contexto inicial, eu vou concordar com esse diagnóstico que é secundário nessa paciente de constipação funcional, até porque a queixa principal dela não é a constipação, é a distensão abdominal. Bravin, sua opinião, meu querido? Enquanto nós já estamos com nossos colegas estão chegando, um abraço a 203 colegas de todo o Brasil conectados conosco. Sim, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui novamente aprendendo. Isso aí, como diz o Fornari, na prática clínica é uma situação muito comum e realmente, especialmente em mulheres, em geral, mais magras, inclusive, ficam muito incomodadas com esse tipo de situação, que, né, e é sempre a mesma história, né? No final do dia, sempre mais distendido, o incômodo, né? E muitas vezes, nesses casos, há interposição com outros diagnósticos, né? E o fato dela estar incomodada, apesar do diagnóstico aparentemente correto, né? Aparentemente não, desculpa, apesar do diagnóstico correto, o que leva a gente buscar ir além é justamente o incômodo e a insatisfação com o tratamento anteriormente realizado, né? Isso aí é muito importante a gente avaliar o que foi feito para não repetir, né? E dar um passo adiante a fim de minimizar o desconforto e melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Mas eu 50, concordo com o diagnóstico. Sim. concorda? Então, 55% dos nossos participantes concordam que sim, 45% não. A noite é contigo. Dividida a plateia. Na verdade, essa é uma paciente com constipação crônica, né, há mais de 20 anos. Atualmente, o sintoma que incomoda muito é a distensão, mas ela preenche critérios bastante claros do consenso de Roma 4 para constipação funcional ou idiopática crônica. A funcional, ela tem alguns braços aí também, mas assim, claramente ela tem pelo menos 2 desses sintomas há muitos anos. Na verdade, para Roma, pelo menos 6 meses de esforço evacuatório, fezes endurecidas, cessação de evacuação incompleta, ou seja, menos de 3 evacuações por semana. Então, das 6, ela preenche 4 critérios há muitos anos, sem sinais de alarme. Ela não tem sangramento, ela não teria nem a rigor na investigação de uma constipação, a rigor critério para uma colonoscopia, ela com 40 anos, sem sinais de alarme, mas já tinha sido solicitado uma colonoscopia que também estava normal. Mas aqui, muito importante, a função tiroidiana normal, ausência de anemia, ausência de diabetes, de um PTH normal para hiperpara, que é uma causa de constipação em mulheres. Então, ela preenche critérios clínicos, como Roma sugere, critérios de inclusão para o diagnóstico de constipação funcional. Vamos à frente. Entretanto, como foi comentado pelo Fernando, pelo Maurício, a gente sabe que essas doenças funcionais do intestino, elas funcionam extremamente sobrepostas, onde a gente tem, no caso da ausência de dor, e no caso de intestino irritável, a dor é um sintoma praticamente o mais importante, ou o que não pode estar ausente para o diagnóstico. A dor pode ser mais alta ou mais baixa no abdômen, mas é uma dor que incomoda de fato o paciente. E vejam, constipação funcional, o paciente não tem dor, como aqui mostra nesse diapositivo, caminhando para a dor, os quadros de intestino irritável, mas a gente tem o bloating, né, a distensão abdominal, a flatulência,
como um sintoma presente, principalmente nos pacientes com intestino irritável, com dor, porque esse sintoma também leva, como o Fernando salientou, a um desconforto muito grande, mas pode estar presente também, tanto na diarreia funcional, como no caso que a gente discute aqui agora, de constipação funcional. Bom, então esse imbricamento, essa sobreposição, muitas vezes nos leva, às vezes, a esse olhar talvez mais dirigido, como até agora essa paciente foi conduzida, para constipação funcional, tratada corretamente, né, com o laxante osmótico, que é o primeiro braço aí no tratamento da constipação, mas talvez faltando uma abordagem mais multifatorial, onde nós sabemos que os mecanismos fisiopatológicos que levam à constipação, sejam eles motores, sejam eles de hipersensibilidade, a microbiota hoje muito estudada na constipação intestinal, a disbiose, além disso, fatores emocionais, nunca né, podemos esquecê-los, mas é uma sobreposição de fatores provavelmente presentes nessa fisiopatologia, ainda não totalmente esclarecida, mas com certeza contempla os fatores alimentares, dietéticos, intolerâncias alimentares ou hipersensibilidades alimentares, que também faz parte, então, desse mecanismo fisiopatológico presente seguramente em maior ou menor grau e de forma individualizada. Então, é uma fisiopatologia ainda entendida como multifatorial e muito individual, no sentido de, em alguns predominam distúrbios motores, em alguns predominam disbiose, em outros, possivelmente, alterações da sensibilidade ou de intolerâncias alimentares. A microbiota, cada vez mais estudada em praticamente todas as doenças da medicina, mas particularmente nas digestivas e nas funcionais, onde nós sabemos que a importância da disbiose e, consequentemente, alteração da permeabilidade intestinal, alteração que leva também a intolerâncias ou a má absorção de alimentos, também contribui direto ou indiretamente para que o paciente tenha outros sintomas associados, talvez, a essa disbiose na constipação, como, por exemplo, a distensão abdominal, que essa paciente nos queixava e agora era o seu principal sintoma.